Agora a coisa vai acontecer. Eu aqui? Peraí. Sim, né? Estou me sentindo a Madonna agora. Então, essa falta de consciência de que as coisas que nos rodeiam, as coisas que nós temos, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa prosperidade, nosso trabalho, tudo é resultado nosso, que não é nada aleatório. Essa consciência é o que a gente vem buscar. Porque agora o nosso grau de consciência, o grau de consciência da sociedade média é de que tudo é aleatório, né? A consciência de que nós moldamos a nossa realidade, e é bem simples, porque isso é física básica, não chega nem a ser física quântica. Física básica. Tudo que nos rodeia é energia, matéria e energia condensada. Isso é física de segundo grau. Se matéria é energia condensada, o meu corpo ele é feito de energia. E os meus pensamentos soltam ondas eletromagnéticas que se conectam com outras ondas na mesma vibração. Então, tudo que eu penso cria ondas ao meu redor, ondas eletromagnéticas, que formam o meu corpo. E que formam a vibração ao meu redor. E que me conectam com irmãos encarnados e desencarnados. Então, André Luiz diz que quando ele desce na Terra, uma das obras dele, que eu não me lembro qual é, ele está descendo no órbita, se alguém lembrar pode me dizer, está descendo na órbita terrestre e com Lísias, e ele olha para a Terra e ele vê que todos nós temos, todos os encarnados têm pelo menos 3 ou 4 desencarnados junto. E aí tu vai me perguntar, mas como é que eu vou saber se os irmãos que estão do meu lado são, né, irmãos superiores ou irmãos que ainda têm, né, crescimento, que ainda estão em evolução, sugadores, né? É muito simples. É a gente cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Mas percebam que isso é muito mais profundo. Cuidar da qualidade dos nossos pensamentos está totalmente ligado ao nosso autoconhecimento. Porque se a tua autoestima é baixa, os teus pensamentos não vão ser bons. Se a tua autoestima é baixa, tu vai pensar que tu não é bom o suficiente, que tu é inadequado, que tu vai te comparar, que tu é menos que o vizinho, que tu não é merecedor, que é o que mais se pensa, que aquilo não é para ti. E isso vai te trazer frustração. Isso vai te trazer frustração em várias outras áreas da tua vida. Tu vai ficar irritado, tu vai ficar incomodado, tu não vai saber por quê. O autoconhecimento te leva ao teu propósito de vida. Saber quem tu é, do que tu gosta. Saber quais são as tuas metas, o que tu vai projetar para ti que esteja alinhado com quem tu é de verdade. E não o que os outros esperam de ti. Não o que o mercado espera de ti. Mas para tu fazer isso, tu tem que ter uma boa autoestima, porque senão tu nunca vai achar que tu merece fazer coisas que tu gosta. Se a gente botar num papel aqui, todo mundo puxar um papel e escrever 20 coisas que tu adora fazer, que te fazem bem, que te conectam. E se a gente botar essas 20 coisas, aí você vai me dizer, ai, não sei 20 coisas, nem sei do que eu gosto. Tem que saber, gente, a gente tem que saber. Porque a química positiva do nosso cérebro, o bem-estar, a felicidade, o bom pensamento, o pensamento legal, bacana das coisas, ele vem daí. Quem não gosta de fazer as coisas que gosta, quem acha que não é merecedor, quem põe desculpa, não consegue gerar uma química bacana para ter bons pensamentos. Se sabota o tempo todo. Por isso a importância da autoestima. Por isso que a gente começa falando em autoconhecimento, falando em autoestima. Cuidando do seu interior. Falando bem de si. Não se achando inadequado, como nos ensinaram que nós éramos inadequados. Mas por que nos ensinaram? Porque os nossos pais, os nossos cuidadores não tinham a consciência que a gente tem hoje. Hoje nós temos outra consciência. E nós precisamos, e até porque os nossos pais, nós não somos vítimas e coitadinhos dos nossos pais. Ai, nossa, como nós sofremos. Eu dizia que minha mãe tinha me batido muito, sempre apanhei e tal. Não existe isso. Na verdade, nós que conhecemos a sucessividade das vidas,
nós sabemos que nós escolhemos os pais mais adequados para a cura das dores da nossa alma. Então, na verdade, eles só são a personificação daquilo que a gente veio para curar neste mundo. E ter a consciência disso nos ajuda a ter gratidão pela oportunidade que eles nos deram de estar aqui. Nós estamos aqui pela oportunidade, pela escolha deles também. Nos deram essa oportunidade. E sem reconectar com esse perdão com os nossos pais, nós não vamos estar cumprindo o nosso plano. Porque muitas das nossas dores estão nesse processo de mágoa com pai e mãe. Esse processo de mágoa com pai e mãe nos envenena e replica na nossa vida agora atual. Replica nas nossas dores. O fato de nós não termos nos sentido amados pelos nossos pais, acolhidos, aceitos. Nós nos sentimos inadequados muitas vezes. Nós achamos que eles não nos amaram o suficiente. E, na verdade, eles nos deram o que eles tinham. E nos deram o mais importante, que é a vida. E a oportunidade de estarmos aqui. E nós escolhemos eles, e a maioria das vezes sabendo quem eles eram. Sabendo ali o que nos esperava, porque nós precisávamos daquele pai e daquela mãe para curar as nossas feridas. E eu estou falando aqui, parece muito simples, né, gente? Mas a gente sabe que não é. Todos nós temos questões familiares, dores, que são muito fortes. E está tudo bem. O que a gente precisa é acolher isso. É respeitar o que a gente sente. Respeitar os nossos sentimentos, aprender a olhar para eles com carinho e sem inadequação. Porque a primeira coisa que se diz, tu não pode ter raiva da tua mãe, isso é pecado. E aí a gente se sente inadequada, mas a gente está com raiva da mãe. A gente está com raiva, porque às vezes a mãe é tóxica. Às vezes a mãe invade nosso espaço, às vezes o pai é tóxico, às vezes o irmão é tóxico. Invade nosso espaço e a gente se sente mal por esse sentimento. E, na verdade, não dá para se sentir assim. A gente tem que respeitar o que a gente sente. Se está com raiva, está com raiva. E é meu direito ter raiva. E está tudo bem. Eu só não posso lá dar um soco na cara dela. Não vou dar um soco, mas é meu direito ter raiva. E esse é o legal que me fez estudar inteligência emocional. Porque, na realidade, todas as emoções são importantes. A gente aprendeu que as emoções elas não eram boas. Existe emoção boa e emoção má. Se eu estou com raiva, eu sou feia. Se o homem está com medo, ele não é homem. É ou não é? Isso é muito ruim. Isso é muito frustrante, porque isso vai fazendo tu te sentir inadequado. Isso vai fazendo, tá te dando uma descarga, né, no cérebro, uma descarga elétrica de que tu não é bom bastante, tu é feio, tu é mau. Isso vai minando a tua autoestima. Por isso a importância de se falar em emoções. A importância de falar em inteligência emocional. Eu vou trazer aqui para vocês algo que é do comportamento organizacional, tá? Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esse aqui é o professor Chris Argyris, tá? Ele é uma sumidade em comportamento organizacional. Ele dava aula em Harvard. E ele tem muitos conceitos sobre comportamento organizacional. E um deles é a escada da inferência. Por que eu estou dizendo isso? O professor Chris Argyris, ele diz que todos nós temos uma mini escadinha no cérebro. E tudo que a gente passa, desde a infância até a nossa morte, a gente passa por essa escadinha. Rapidamente. Então vamos pensar assim. Estou chegando lá no Zafari agora, trabalhei o dia todo, estou cansada, estou com o Samuca está ali do lado. E aí, o Samuca está querendo um monte de coisa, me contando o dia dele, me pedindo o que ele vai querer no super. E eu estou procurando uma vaga e acho uma vaga. Quando eu olho para a vaga, eu estou indo em direção à vaga, dou o meu sinalzinho. Quando eu estou quase entrando na vaga,
Vem o carro na contramão e entra numa vaga que era minha. E eu tô cansada, estressada, tem um monte de compra para fazer e ele passa na minha vaga. Isso é o dado bruto. A realidade. É o que aconteceu. Rapidamente, eu vou percorrer os degraus da escada na minha cabeça. Vai passar para a minha percepção dos dados. Quantas vezes eu vi isso acontecer na minha vida, ao longo da minha vida? Algumas vezes, devo ter visto uma situação parecida. Mas quando eu era pequena, a minha mãe sempre me dizia que a gente sempre tinha que respeitar o espaço do outro, né? E não invadir, não furar fila, enfim. Esse é um valor forte para mim, porque isso foi bem trabalhado na minha infância. Rapidamente, com tudo isso, com toda a minha bagagem de conhecimento, de vivências, enfim, isso é algo que eu jamais faria. Eu passo para o próximo degrau, que é o significado que eu dou para isso. Eu fico pé da vida. Eu me encho de ira. Que cara sem noção. Que é isso? Que falta de educação, falta de respeito. O que esse cara está pensando? Se acha melhor que os outros? Ele se acha melhor que todo mundo, de certo. Por isso que ele está fazendo isso. Meu significado. Baseado nas minhas crenças, nas minhas análises, nas minhas vivências. Aí, o que acontece? Rapidamente eu passo, tudo isso é milésimos de segundo. Rapidamente eu passo para a conclusão que vai me fazer tomar a minha atitude. Esse cara eu sem noção. Eu baixo. Tu não me viu aqui, cara? Tu não viu que eu estava entrando? Não viu que eu estava dando sinal? Aí, tomei atitude, né? Cheguei lá na conclusão, percorri toda a minha escada. Aí, o cara desce do carro chorando, bota as duas mãos no meu ombro e diz, pelo amor de Deus, a minha mulher está parindo lá dentro. Eu estou desesperado, 1000 desculpas. Meu Deus, vai, quer que eu te leve? Eu te levo. Por favor, vai correndo. Porque eu não sabia a situação que eu estava. E exerci o meu julgamento. Com isso, o professor Cris Argyris veio mostrar, através da ciência, através dos dados, e através de análises, e através de resultados científicos, mostrados para a academia e trazidos para as empresas, que o resultado das nossas escolhas e aquilo que a gente vivencia vem daquilo que a gente acredita, das nossas crenças e dos julgamentos que a gente faz em função dessas crenças. Porque essas crenças, elas amparam os nossos julgamentos e amparam as nossas atitudes. Só que se essas crenças não são fortalecedoras, se essas crenças não são boas o bastante, se essas crenças fazem com que a gente ache que o mundo é mau, que a gente não é bom o bastante, que a gente não merece, que homens são maus, que mulheres não são boas. Enfim, são tantas as crenças, né, gente? Tantas. Isso retroalimenta situações e retroalimenta resultados. Esses resultados que a gente recebe da vida, das escolhas que a gente faz, que são baseadas nas nossas crenças, nas nossas percepções, eles são retroalimentados. Porque o que a gente percebe, o que a gente julga, vai trazer consequências baseadas nisso aqui. O que a gente precisa é questionar isso aqui. Ter percepção, ter autoanálise, autoconsciência. Questionar. Será mesmo que eu não sou boa o bastante? Será mesmo que eu não consigo tal coisa? Será mesmo que fulano é isso? Será mesmo que esse cara é um sem noção? Será que ele não está com problema? Que era o que o Chico fazia muito bem, né? Um dia o Chico foi assaltado no trabalho dele, ele era funcionário público, chegou no armarinho dele, tinham roubado todo o salário dele do mês. E aí foram dizer, Chico, tu não vai fazer nada. E o Chico, naquela humildade, disse, não, deve estar precisando mais que eu. Mas o Chico era o Chico, né, gente? E a gente não tem toda essa humildade. O nosso ego ainda é muito forte.
Um dia a gente vai ser como ele. Isso é outra coisa importante de se dizer. Porque é uma coisa muito forte no movimento espírita. E eu falo isso porque eu participo do movimento espírita há muitos anos. É a necessidade de perfeição e de exigir perfeição dos outros. Isso é muito negativo, é muito pernicioso. A gente não é perfeito, a gente não é Chico Xavier, a gente não é Jesus, a gente tem raiva, a gente tem medo. E aí o que a gente faz? A gente diz, meu irmão, tu tá no centro espírita, tu não pode ter medo. Gente, a gente pode ter medo. E essa falta de acolhimento do sentimento do outro, ele parte da nossa falta de acolhimento das nossas próprias emoções, porque a gente nega as nossas emoções. A gente acha que porque a gente é espírita, a gente não pode ter medo. A gente acha que porque a gente é adulto, a gente não pode ter medo, porque é feio. A gente acha que a gente não pode ter inveja, não pode ter raiva. E a gente pode, sim, a gente pode ter todas as emoções. Sabe por quê? Porque se é a coisa mais certa, se é a coisa que nos une como humanidade, é que todos nós temos essas emoções. Todos nós. Todos nós temos. Só que a gente quer ser perfeito, né? A gente quer parecer perfeito. A gente quer a perfeição, a gente quer mostrar que a gente é perfeito. E isso esconde a nossa vulnerabilidade. E isso nos tira a espontaneidade. Mais do que isso. Isso nos tira a conexão. Porque se tu não é o que tu é, se tu cria máscaras para parecer perfeito, isso tudo vem da nossa baixa autoestima, né? Tu não te conecta. Tu não acolhe a emoção do outro, tu julga, tu não acolhe a tua emoção, tu não consegue uma conexão verdadeira. Existem 3 formas da gente se conectar. Uma é eu sendo melhor do que vocês, porque eu sou palestrante e eu sei muito mais do que vocês. Vocês não sabem nada. Eu sou muito melhor do que vocês. Arrogância. A outra é eu sendo inferior. Eu não sei nada. Eu não sou nada. Vocês são muito melhores que eu. Eu sou fanática por vocês. Eu não penso, eu só faço o que vocês me dizem, é verdade. Claro, isso aí é uma caricatura, mas querendo mostrar. O jeito mais saudável da gente se conectar é de igual para igual. Eu não sou melhor do que vocês não são melhores que eu. Mas a gente tem experiências para serem trocadas. E se eu trago o meu sentimento para vocês, vocês acolhem e não julgam. E se vocês trazem o sentimento para mim, eu não julgo, eu acolho, eu respeito o que vocês sentem. Quando eu convivo com pessoas que respeitam e acolhem o meu sentimento, eu me sinto bem. E essa é a base da qualidade de vida. A qualidade de vida de um ser humano está totalmente ligada à qualidade das suas relações, dos seus relacionamentos. Eu posso ter a melhor casa, o melhor carro, posso viajar por todo mundo, mas se os meus relacionamentos não serem saudáveis, se eu não tiver fontes de confiança, pessoas nas quais eu possa confiar, eu vou estar sempre ansioso. Porque eu não vou estar lidando com os meus sentimentos. Por quê? Porque a gente veio aqui viver em sociedade para aprender a olhar para si, se comunicar consigo mesmo e no convívio com o outro, nas dificuldades do outro, melhorar a si próprio. Isso que eu estou falando é algo que a gente está aqui tentando. A gente não é perfeito, a gente está aqui tentando viver assim. Tentando se conectar com o outro, tentando aprender na convivência, tentando melhorar, e todo mundo está tentando junto e conseguindo junto. Muitas vitórias a gente teve, se a gente olhar ao longo da nossa vida. Mas percebam a importância disso. Percebam que não existe felicidade sem autoconhecimento. Não existe bem-estar e qualidade de vida sem essa autoanálise, essa autoconsciência, essa autopercepção que mostra quem nós somos de verdade. E quanto tempo a gente perde não olhando para isso, achando que os resultados da nossa vida material são resultados externos. A gente dá valor para o externo.
E, mais uma vez, está tudo bem, porque faz parte da nossa condição, faz parte, é condizente com o nosso grau espiritual. Porque se a gente não desse tanto valor para o externo, a gente não estaria aqui nesse mundo, a gente estaria num mundo que não é tão material. Mas nós estamos aqui neste mundo porque nós ainda damos muito valor para o externo. A nossa confiança está no externo. Nós confiamos pouco ainda no mundo espiritual. Nós confiamos pouco ainda no nosso poder interno. E a gente está aqui aprendendo junto a confiar nesse poder. A se conectar com a nossa fonte. Quando a conexão existe para dentro, a gente ajuda, a gente conecta com a fonte. Porque nós somos a fonte. A fonte está dentro de nós. É por isso a importância da introspecção, da respiração, do relaxamento, da oração. Por isso a importância de focar nisso. E as pessoas muitas vezes me dizem, mas eu não sei meditar. Sabe sim, todo mundo sabe. Só querer, tá é do nosso DNA. Só que, o que acontece? Pelo medo de olhar para si, a gente dá desculpas. E muitas desculpas. A gente fica o tempo todo dando desculpa por medo de se olhar. E onde meditação é treino. Tem que treinar, tem que persistir. Tem que começar a prestar atenção na respiração, a prestar atenção nos sentimentos. Pode ouvir meditações no YouTube, que tem várias maravilhosas. Pode fazer cursos de meditação, mas não precisa fazer curso se não quer. Pode vir na internet, tem esse mundo maravilhoso. Mas a gente tem que querer. E a gente tem que entender que não tem outro caminho. Sinto dizer para vocês. Não tem outro caminho. Para tu criares essa força interna, para tu te conectar com a tua essência, tu vai precisar aprender a meditar. Tu vai precisar aprender a respirar. Tu vai precisar conectar com a tua fonte. Tu vai precisar ouvir as tuas emoções. E às vezes a gente foge disso, com desculpas. A gente acha outras coisas mais importantes para fazer. A gente vem para o Centro Espírita, trabalha, que é super importante, adoro trabalhar, trabalho no Centro Espírita, mas só trabalhar não adianta. A gente precisa se olhar. A gente precisa se conectar. A gente precisa praticar essa interiorização, fazer esse pulo para dentro de si em todas as oportunidades, porque é para isso que a gente está aqui. Não tem outro motivo. E aí, eu pergunto para vocês, quais são as crenças? O que vocês pensam a respeito do mundo? O que vocês pensam a seu respeito? Se eu fizer aqui, vocês acham que vocês podem ganhar dinheiro fazendo aquilo que vocês gostam? Ou acham que não merecem? Tem que fazer o que se disporam. Ou não precisa também ganhar dinheiro, pode fazer algo que gosta como hobby, né? Tem gente que não precisa mais de dinheiro, amém? Mas quem não precisa mais pode fazer algo que gosta. Fazer o que gosta é necessário para a nossa autoestima. Não é egoísmo, não é orgulho, não é arrogância, isso é uma bobagem. Na verdade é o contrário. A gente só consegue estar inteiro para os outros quando nós estamos inteiros para nós mesmos. A gente só consegue ajudar bem o próximo quando a gente está inteiro para a gente. Então, a gente precisa buscar olhar para as coisas que a gente gosta. A gente precisa gostar de se dispor a fazer o que a gente gosta e não dar mais desculpas. Tem que cuidar do meu filho. Meu filho não fica sem mim. Meu marido não fica sem mim. Meu papagaio, meu tucano. Não, né, gente? É as desculpas que a gente dá. Porque se a gente tem filho, claro, vamos dar todo apoio, todo amor, todo carinho. Mas o melhor exemplo que a gente pode dar é um pai e uma mãe feliz. Porque é esse exemplo que ele está comprando. É esse exemplo que ele está aprendendo. Por mais que tu fale, que tu diga, que tu dê sermão, o que ele está aprendendo é com o teu exemplo, com as tuas crenças. E a melhor crença, o melhor exemplo que tu pode dar para ele é de uma pessoa feliz, que tem responsabilidade com ele, que dá amor, que dá carinho, que tem um momento bom, que está ao seu lado, que é comprometido, mas que cuida de si. Não deixa de cuidar de si. Não deixa de fazer o que ama.
não deixa de ter bons pensamentos, não deixa de ter o seu momento consigo mesmo. Porque é isso que ele está vendo. É isso que ele está comprando. E é a nossa responsabilidade nesse mundo com nossos filhos, de conduzir pessoas que também sejam felizes. Por isso, a nossa responsabilidade de buscar a nossa felicidade. Faz sentido para vocês? Como é que tu te sente em relação às outras pessoas que já fizeram isso? Que já buscaram o seu caminho? A gente se sente frustrado? Se sente com inveja? Tudo bem ter inveja, gente. Não tem problema, a gente tem, todo mundo tem inveja. A inveja às vezes nos bota para frente. Algumas pessoas têm inveja e dizem, ai, que ódio aquela pessoa, ai, tomara que ela perca tudo. Outras olham e dizem, pô, que legal aquilo ali, eu também quero, vou fazer igual. Vou me inspirar. E sabe o que divide as pessoas que têm raiva quando tu conquista algo legal e as pessoas que se inspiram em ti? Sabe o que divide isso? As pessoas que têm autoestima e as que não têm. Quem tem autoestima, quem acredita no seu potencial, quem sabe do seu valor, quem sabe que se consegue, quem acredita em si, olha para o que tu tem e diz, pô, que legal aquilo ali, vou pegar aquilo ali que eu quero. Vou fazer, vou me inspirar. Isso é tão bacana, né? Agora, quem não acredita no seu potencial, tem raiva dos outros. E tem raiva mesmo. E tá tudo bem, porque cada um com seu grau de consciência. O que a gente precisa é auxiliar essas pessoas a descobrirem o seu valor. Porque o nosso primeiro passo, o nosso primeiro instinto é desagregar, né? Nosso primeiro instinto é ficar com raiva, entrar na defensiva, o que também é normal na nossa condição, no nosso grau de consciência. É normal. Porque a gente entra na defensiva pelas nossas crenças, pelas nossas dores. A questão é a gente se dar conta disso. Que aquela pessoa ela não é má, ela só precisa descobrir o auto-amor. Ela precisa olhar para si com carinho e saber que ela também é capaz de conseguir aquilo. Que ela também consegue. Aí eu pergunto para vocês, do que vocês têm medo? Medo da mudança, medo da rejeição dos outros, que a gente tem muito medo da rejeição dos outros, e às vezes a gente deixa de ser quem a gente é por medo de ser rejeitada, por medo de se achar inadequada, e a gente abandona os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos gostos. O que nos empodera, o que nos dá força e motivação é fazer o que a gente gosta. É encontrar alternativas e buscar coisas que nos deem prazer. Isso é o que nos empodera. Mas se a gente deixa o medo da rejeição dos outros, medo de perder o que conquistou, tomar conta, a gente se afasta do caminho da nossa felicidade. E isso nos traz uns quantos sintomas da nossa vida. Vários sintomas. E aí, mais uma vez, eu volto para o vitimismo, né? Porque a gente tem o hábito de ser vítima. A gente acha que é coitadinho. Pela ainda não ter total consciência da importância de olhar para si e da sua responsabilidade, a gente se acha vítima. Gente, por mais sangrenta e horrível que seja a nossa história, ela vem de um contexto espiritual muito maior. Ela vem de ações e reações que a gente vem tendo ao longo do tempo. E é por isso que todas as situações, por mais horríveis que elas possam parecer, elas nos trazem um conteúdo, um ensinamento muito grande da gente. E se a gente não está disposto a olhar para aquele ensinamento, não vai adiantar de nada a gente ter passado por aquela dificuldade. Porque, sinto dizer, ela vai voltar. Em algum momento. Porque é a nossa crença, é o nosso sentimento, é o nosso aprendizado. Então, a gente precisa aprender a olhar para as situações do ponto de vista do aprendiz e não da vítima. Do ponto de vista do conhecimento, do entendimento do que aquela situação tem para me mostrar de mim. Por que aquela pessoa me usou?
Por que aquela pessoa invadiu o meu espaço? Por que aconteceu isso? Quais foram as minhas escolhas? Qual foi o meu pensamento? Qual foi o meu comportamento? Qual foi o meu sentimento que me fez passar por essa situação? O que está dentro de mim? A Joana de Ângeles fala isso muito bem. E outros autores da metafísica da saúde que dizem que todas as doenças, todas, inclusive as imunoadquiridas, elas são resultado da nossa matriz energética, daquilo que a gente sente, pensa e vibra. Então não existe coitadinho. A gente tem que passar pelas situações como aprendiz, para olhar para aquilo com firmeza e saber o que a gente tem a aprender com aquilo. Porque aquilo é material nosso. Tudo que nos cerca é material nosso. Tudo que nos cerca. Tudo. Nós somos responsáveis. Sempre. Isso não tira, obviamente, né, a responsabilidade das pessoas que praticam o mal para nós. Isso não é isso que eu estou dizendo. Mas foram situações, foram com uma rede, uma teia complexa que nos trouxe até aqui. E aí, mais uma vez, eu quero falar com vocês sobre a vergonha, né? Do tanto que a gente tem vergonha das nossas emoções. O quanto que a gente aprendeu que precisa ser forte, que não pode falar o que sente, que tem que dissimular em algumas situações, que tem que não ser a gente para ser aceito. E o quanto isso nos distancia da gente. E quanto isso nos causa infelicidade. E aí eu pergunto, se vocês não tivessem medo, nem culpa, porque outra coisa muito ruim é a culpa. Tem o livro A Culpa Não É Sua, né? E é tão importante porque a gente se culpa tanto, né? A gente acha que a culpa é sempre nossa, né? A gente se sente culpada. A gente se sente inadequado. E aí, se vocês não tivessem essa culpa, se não tivesse toda a liberdade, para onde vocês iriam? Para onde? Onde vocês gostariam de estar? O que vocês estariam fazendo? Quais foram os sonhos que foram adormecidos? Tem que botar esses sonhos no papel. Fazer uma chuva de ideias, de sonhos. Quem sabe algum não pode ser viável? Quem sabe algum não se torna viável? Quais as inseguranças e medos, mesmo os que não fazem sentido, que vocês sabem que atrapalha, mas que vocês fingem que não acontece, fingem que não está ali, né? Toca a vida, tá tudo bem, vamos lá. Mas o medinho está ali, né? Eu não falo dele com ninguém, eu faço de conta que ele não existe, né? Mas ele está ali. E eu vou desconsiderando ele, mas ele está aqui no meu ouvido, me impedindo de fazer um monte de coisa bacana por mim. Me impedindo de... me fazendo dar desculpas para não focar no que é bom para mim. A autenticidade, eu gosto muito dessa autora. Ela é Brené Brown. Para quem não conhece, super recomendo. Não é uma autora espírita, mas ela é muito espiritualizada. E ela fala, ela tem duas palestras na internet. Uma delas é o poder da vulnerabilidade. E a outra é da vergonha, sobre vergonha. E ela fala que a autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem nós somos de verdade. Para parar de se sentir inadequado e se aceitar como a gente é. E é nessa aceitação que ela é baseada no auto-amor, no auto-respeito, no respeito às nossas emoções, no conhecimento de quem nós somos. É com isso que a gente vai aprender a dizer não, a ser assertivo, a olhar para aquilo que não nos faz bem e dizer não. Porque isso é outro fator, né, que polui muito a nossa vida, essa nossa dificuldade de dizer não àquilo que não nos faz bem. E aí a gente fica de mau humor, a gente fica estressado, a gente fica sobrecarregado,
Porque a gente tem dificuldade de dizer não, porque a gente não quer ser inadequado, que a gente não quer deixar de ser amado. A gente não quer ser rejeitado. E a gente vai indo por caminhos que fazem com que a gente se sobrecarregue. Aí tu escuta muitas mães dizendo, mas eu faço tudo pelo fulano, eu não tenho vida, eu paguei tal coisa. Pagou por quê? Fez por quê? Ah, mas eu preciso fazer. Precisa por quê? Tem alguma regra? Tem alguma lei? Tu faz porque tu quer, tu escolha. Só que a necessidade de se fazer de vítima é grande. E às vezes a gente cai nessa armadilha de se fazer de coitadinho. Por que que tu paga? Por que que tu faz? Por que que tu não dá autonomia? Por que tu não dá limite? O limite quem dá somos nós damos limite. A gente trabalha muito nas empresas a questão do assédio moral, né? E aí tem muito chefe que é coercitivo, que é controlador, que faz assédio moral, que diminui a autoestima da equipe, que desconstrói o que as pessoas fazem. E é uma coisa que eu sempre falo, que o chefe que é assediador, ele tem a sua responsabilidade, mas a gente tem a nossa de não deixar invadir nosso espaço. E que se tu deixa invadir teu espaço, é porque a tua autoestima não está boa o suficiente. Porque se uma pessoa desconsidera o teu trabalho e tu sabe que tu fez um bom trabalho, tu tem que ter autoestima e autoconfiança o suficiente para dizer, não, só um pouquinho, isso aqui tá bom. Tu tem teus problemas, as tuas questões pessoais, né? A pessoa tem essa questão, mas aquilo não vai abalar minha autoestima. Agora, o que que acontece? As pessoas não têm a consciência da importância da sua autoestima. Aí vão para as instituições e pegam pessoas com baixa inteligência emocional, pessoas coercitivas, pessoas controladoras. E tudo desanda. Só que aí vem o vitimismo. Ai, meu chefe é horrível, meu chefe me faz mal. Tá, mas e tu? Por que tu não está dando limite? Por que tu não está deixando claro que aquilo é inadmissível? E às vezes não, a maioria das vezes, quando tu te impõe com assertividade, tu conquista mais espaço, as pessoas passam a te respeitar mais. Mas aí vem o medo de perder o emprego, o medo de ser julgado, o medo de ser inadequada. Mas se tu confia na tua capacidade, se tu confia no teu potencial, ninguém pode te rebaixar nem te diminuir. Tu pode falar com assertividade e dar o teu limite. Não, assim tu não pode falar comigo. Assim nós vamos perder o respeito. Só que a gente se permite. Não dar limites é sinal de baixa autoestima. Não saber dizer não. Não se impor de maneira assertiva. Não preciso dar uns tapas na cara do chefe, não é isso. Mas eu preciso me impor de maneira assertiva. Para que ele não pratique dessa forma, para que ele não invada o meu espaço. Porque a pessoa tóxica, com dificuldades emocionais, a pessoa com baixa inteligência emocional, ela facilmente invade o espaço do outro. Porque ela quer formas de controlar o outro. Porque ela acha que controlando o outro, ela vai satisfazer as suas questões pessoais. E não vai. Infelizmente, não vai. Ninguém consegue ser feliz, crescer, tentando controlar o outro. Na realidade, o que acontece? A pessoa controladora, ela tem muito medo. Ela tem medo de perder poder. Ela tem medo de não ser boa o bastante. Porque ela acha que ela só vai ser boa quando as pessoas se reportarem a ela e ela ter poder sobre os outros. Só que isso é pernicioso para ela, porque ela vive na ansiedade, no medo de perder o poder das pessoas, sobre as pessoas. Ela vive dissimulando. Isso é muito desgastante, é muito ruim. Só que daí pegam pessoas que estão no outro polo e que se sentem inferiorizadas, que acabam entrando nessa manipulação. Só que as pessoas que se sentem inferiorizadas também têm que se dar conta que a responsabilidade é delas de fortalecer a sua autoconfiança. E quando passa pela situação, e quem aqui nunca passou por uma situação assim, né? Quem aqui nunca passou sobre isso? É entender a sua responsabilidade no processo e não se vitimizar. Porque nosso primeiro intuito é nos vitimizarmos. Só que quem escolhe, quem faz essas escolhas por esse caminho, nessa teia complexa, somos nós. Sempre somos nós. Nunca.
Nunca a tua autoestima pode ir para o lixo. Nunca. O teu amor tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso tu tocou no fator chave. Tudo que te deixa desconfortável, que invade o teu espaço e que te faz perder a autoestima, não pode ser aceito. Não pode. A gente pega as pessoas que são manipuladas por grandes líderes espirituais e são manipuladas. Eles fazer coisas que elas não querem, porque elas se botam na posição de inferiorizadas. Tudo que invade o teu espaço. Agora, se tu tá com uma autoestima forte, uma pessoa assim não te pega. Porque tu não vai acreditar numa pessoa que quer definir regras para a tua vida. Nenhuma pessoa de luz vai definir regras para a tua vida. Uma pessoa espiritualizada, iluminada, sabe que cada um tem as suas respostas dentro de si. E vai te estimular a olhar para ti com amor para encontrar essas respostas. Só que como a gente ainda não tem uma boa autoestima, a gente olha pessoas que nos impressionam de alguma forma e acham que elas são melhores que nós. E aí entregamos o nosso poder pessoal. Nunca a gente pode entregar nosso poder pessoal para ninguém. Nem Jesus iria nos exigir isso. Nosso poder pessoal é nosso. Nossas escolhas são nossas. E tudo parte da nossa autoestima. Do reconhecimento do nosso valor. Do reconhecimento do nosso poder pessoal. Da nossa conexão com a nossa intuição, com a nossa essência. Porque quando tu está conectado com a tua essência, tu sabe que tu vai ser direcionado para o lugar certo. Só que essa confiança do nosso poder pessoal, essa confiança na espiritualidade, em algo maior que nos protege e que nos guia, é essa confiança que a gente precisa exercitar. Porque é essa confiança que a gente ainda não tem 100%. Nós vivemos no que chamam dualidade, né? A vida material mundana e a vida espiritual, espiritualizada e conectada. E o que a gente queria está sempre lá na vida conectada, né? Mas a gente precisa viver aqui o mundano. E por que vocês acham que a gente precisa viver o mundano? Porque a gente precisa. É no mundano que a gente vai aprender. No espiritual é tudo muito lindo. É tudo maravilhoso, tudo cheio de luz. O que vai nos fazer ter crescimento é estarmos conectados com o espiritual, mas vivendo no mundano. Entendendo todo esse contexto, sabendo lidar com as situações, sabendo dizer não para as pessoas que ainda não despertaram, sabendo se impor, sabendo reforçar esse nosso amor pela gente, sabendo transitar pelo mundano, conectado com o espiritual. É o desafio, né, gente? É o desafio, né? Mas se a gente está aqui é porque a gente pode, né? Se a gente está aqui é porque a gente pode se permitir errar. Ai, que horror, não pode errar. Ai, que horror. Errei. Eu erro bastante, não estou nem aí. Só erra quem faz, né? Eu sempre digo, meu lema é esse, só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Isso é outra coisa que é ruim no lado espiritual e no lado material. De tudo quanto é jeito é ruim. Porque a gente tem uma grande mania de não tolerar erros. Nas empresas, a gente pega aqueles líderes que são intoleráveis a erros. Ninguém pode errar. E aí, os caras coagem as pessoas e fica todo mundo com medo de errar. Ninguém faz nada certo. E aí todo mundo erra mais ainda, porque tem medo de errar. E o medo de errar acaba não nos deixando ter autenticidade. Então, quando a gente fala em inovação, como é que tu vai ter inovação? Como é que tu vai inovar? Como é que tu vai ter novas ideias, novos projetos num ambiente que não tolera erros? Quem é que tem criatividade num ambiente que não tolera erros?
Se eu der a minha ideia, o meu chefe achar ridícula a minha ideia e ficar furioso com ela ou desmerecer ela, como é que eu vou ter confiança e tranquilidade para falar o que eu penso? Não vou. E aí eu inibo as boas ideias, eu inibo eu de dar falar o que eu penso. E na vida é a mesma coisa. Eu me lembro daquela judoca, você se lembra uma judoca que ganhou a medalha de ouro na última Olimpíada? Lembram? Teve uma judoca brasileira. E vocês lembram que na Olimpíada de Londres ela perdeu o ouro? E na Olimpíada de Londres, o que foi enxurrada de gente tratando... É Rafaela, eu acho, né? Foi uma enxurrada de gente condenando e xingando ela. Foram para a internet e meteram o pau na menina, coitadinha. E ela foi lá na próxima Olimpíada, assim, fez o ouro. E essa intolerância ao erro é uma coisa tão perniciosa, porque a gente vai errar. Tudo que nos rodeia foi feito de muito erro. Quantas tentativas vocês acham que o Thomas Edison teve para poder criar a luz elétrica? Tudo que nos rodeia foi criado com erros. Errando, até que chegasse ao eureka. Não existe nada construído. A gente vê as pessoas famosas, felizes, né? Vocês acham que elas não fizeram um monte de coisa errada ao longo da vida? Só que a gente só costuma ver, né, o resultado final e se apegar ao resultado final. Ou seja, a gente vai errar. E tá tudo bem. O que a gente não pode é ficar, eu posso errar, né? Vou só errar agora, vou chutar o pau da barraca, foi só errar. Não é, não. E se a gente fizer isso, a gente vai arcar com essas consequências. Agora, se torturar porque errou, é a melhor forma de baixar a nossa autoestima. Se torturar, ficou com raiva, falou umas verdades para uma pessoa, talvez aquela pessoa precisasse ouvir aquilo. Se torturar porque deu alguma coisa errada, que isso aí, desculpa a palavra, é uma burrice da nossa parte. E é mesmo. Porque não é nada produtivo. Não é nada bom para nós. Só que a gente teima. E a gente, né? Todos nós, a gente teima em se torturar. A gente teima em se culpar. O Divaldo, ele fala que ele se permite ter raiva por 5 minutos, mas ele se permite ter raiva. Enfim, ter a consciência que tu vai, olha só, olha o pensamento. Nós temos que ter a consciência de que nós vamos errar e nós vamos nos culpar. Mas e que está tudo bem mesmo assim. E a gente vai lembrar que não é para se culpar, que não é para se torturar, que a gente tem o direito de errar. E a gente vai voltar para um padrão melhor de pensamento. Porque daí tem também a culpa por ter se sentido culpado. Tem isso também. Tem ou não tem? Tem a culpa, mas me senti culpado, não podia ter me sentido culpado. O ser humano é algo sensacional, né? Mas existe. E aí a gente fala que quando tem muito julgamento, quando fica dando muito, fulaninho não pode fazer isso, tu viu ciclaninho, não sei o quê. Tem coisa errada, é muito julgamento com a gente. A gente está se torturando e se julgando, está se comparando, está se culpando, está se diminuindo. Aí isso é uma projeção, tu acaba fazendo isso no outro. Então, quando eu estou julgando muito, quando eu estou muito, fulaninho fez isso, olha lá, eu olho, o que está acontecendo? O que está rolando aqui? O que eu tô que está tão ruim aqui dentro, né? O que eu tô que estou me julgando, estou me... É um exercício, na realidade é um exercício. A gente está aqui para se exercitar porque nós estamos numa escola. Então a gente precisa praticar isso, praticar. E como estudantes, nos dispormos a errar, mas nos dispormos a querer melhorar. Nos dispormos a crescer.
E a gente só se dispõe a crescer quando a gente acredita no nosso potencial. Porque se a gente não acreditar que a gente pode melhorar, a gente não consegue crescer. Então, olhar para esse potencial, olhar para as suas virtudes, olhar para as suas habilidades, olhar para tudo que tu tem de bom, para o carinho que tu sabe dar para as pessoas. Ah, eu não tenho nenhuma habilidade de ser mandada, não sei fazer nada. Gente, tu não sabe dar um abraço, tu não sabe acolher as pessoas com carinho. Tu não sabe dar uma palavra amiga, às vezes é tudo que a pessoa está precisando naquele momento. Um sorriso, um abraço. Quantas pessoas tu já ajudou na tua vida? Quantas pessoas tu já fez sorrir? Quanto bem tu já fez na tua vida? Quanta diferença tu fez na vida das pessoas que te cercam e que passaram pelo teu caminho? Se vocês pensarem nisso, e só isso já vai fazer com que a energia melhore. Só isso vai fazer com que vocês se sintam melhores. Só que às vezes a gente escolhe olhar para si com desprezo. E olhar para si com desprezo entra no círculo vicioso do vitimismo. E isso tira a nossa energia. Faz a nossa energia ir lá para baixo. E aí as ondinhas que saem daqui não são muito boas. Sinto dizer para vocês, não são das melhores. E vão atrair outras ondinhas bem parecidas. E essa responsabilidade é nossa, de mais ninguém. Só nossa. Pessoas com uma boa autoestima, elas convivem melhor com o que é diferente. Os intolerantes, os que não respeitam a diversidade, os que se incomodam com os diferentes, têm muita dificuldade de aceitar a si próprio. Muita dificuldade de aceitar a si. Isso tem algumas pesquisas que mostram isso na vida real, na ciência. Por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de aceitar homossexuais, às vezes podem ter tendências homossexuais, que não aceitam a si próprio. Aí olha para o homossexual, quer matar, quer bater, quer, né? Mas é alguma coisa que nega dentro de si. Alguma questão, alguma parte sua que está negando. Pode ser dessa, pode ser da outra vida, enfim, cada um tem, né? Mas por que tu vai ter ódio de uma pessoa pelo simples fato dela, da opção sexual dela? Por que isso te incomoda tanto? Por quê? O que isso infere na tua vida? Não infere em nada. Por que tu não deixa a pessoa ser quem ela é? Outra coisa, quando eu não sou quem eu quero ser, quando eu olho alguém que é, me incomoda. Me irrita. Me tira do prumo, né? Aquilo me irrita, aquela pessoa me irrita. Por quê? Porque eu não sou quem eu quero ser. Como é que eu vou olhar para aquela pessoa que é e vou aceitar de boa? É difícil. Então, quando eu não convivo bem com as diferenças, é porque eu estou negando muitas partes de mim. Estou negando quem eu sou. E eu preciso olhar para isso, se eu quero ter uma qualidade de vida, se eu quero viver bem. Pessoas que convivem bem com a diversidade vivem bem, porque fazem todo tipo de conexão, porque não se prendem em preconceitos, porque abrem seu coração, sem julgamentos. E essas pessoas são felizes, são verdadeiramente felizes. A excessiva opinião com a opinião do outro, né, gente? Quando eu tentei agradar a todos, eu fui um pouco de todos e nada de mim. Então, quando eu estou muito preocupada com o que os outros pensam a meu respeito, eu estou me anulando. Dificuldade de dizer não, como eu tinha dito, né? Quando eu não consigo ser assertivo e deixo que as pessoas invadam o meu espaço. É tão bonito ouvir uma pessoa dizer não, né? Eu acho tão lindo. E dizem que a nossa cultura aqui, eu estava falando num lugar, diz que a nossa cultura aqui é de dar desculpa quando tu dá não, né? Por exemplo, não vou no teu churrasco no sábado. Não vou no teu churrasco no sábado porque a minha mãe está chegando de viagem, parará, parará, parará. Aí eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos que ela estava dizendo que lá isso não existe. Não. Não tem que te dar motivo. Eu não vou. Não. E ninguém se incomoda com isso. Tá tudo bem. Se a gente escuta um não, dá uma coisa estranha, né? Como assim não? Por quê? A gente quer saber por quê, né? Mas é uma invasão. Se a pessoa não pode, ela não pode. Por quê? Porque a gente espera aquela consideração da pessoa, né? A gente espera que ela nos olhe e nos aceite e não nos rejeite.
O não é uma rejeição. Respeitar o espaço da pessoa, não forçar para que a pessoa faça o que é bom para ti. Isso é saudável, isso é relacionamento saudável. Agora, quando tu força que a pessoa faça algo que é bom para ti, ou a pessoa te força a fazer algo que é bom para ela, e não pensa no teu espaço, não pensa, isso não é nada saudável, isso é tóxico. Isso é tóxico. E a gente tem que ter consciência disso. Permitisse essas relações escravas, desrespeitosas, manipuladoras, né? Quantas pessoas em relações tóxicas? Quantas mulheres em relações tóxicas? Mulheres e homens, não, relacionamento tóxico não é uma exclusividade de mulheres. Tem muitos homens em relacionamentos tóxicos também. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque tem gente morrendo por causa de relacionamento tóxico. De a pessoa achar que é dona da outra. Que a pessoa achar que a outra tem que fazer o que ela quer. Tem que se vestir como ela quer, tem que falar com quem ela quer, tem que gostar do que ela gosta. Isso é um relacionamento tóxico. E as pessoas precisam entender que elas têm que aprender a dar o limite, desde o começo. Porque daí não dá o limite desde o começo, e a pessoa vai invadindo na tua vida, muitas vezes não acaba bem. Né? A necessidade de controle também. Como eu disse, a pessoa que precisa controlar os outros, ela tem uma baixíssima autoestima. Pessoa arrogante, baixíssima autoestima. Pessoa orgulhosa, baixíssima autoestima. Aí tu me diz, mas fulano parece ter tanta autoestima. Quem tem autoestima não precisa diminuir ninguém. Quem está bem consigo mesma, constrói bons relacionamentos. Agora, não é porque tu é seguro, a gente costuma confundir segurança com autoestima. Segurança não é autoestima. Segurança, às vezes, é máscara, para eu precisar ser melhor que vocês. Agora, a pessoa com uma boa autoestima, ela não precisa diminuir vocês, porque ela está bem com ela. A pessoa arrogante precisa diminuir, ela não tem autoestima. Não tem. Ela tem muito medo de ser descoberta. Ela tem muito medo que a gente descubra que ela é inadequada, que ela não é boa o bastante. Ela esconde as suas vulnerabilidades. Então, precisa controlar, né? Precisa ter o controle de tudo, precisa estar com tudo, né? Na sua mão. As pessoas têm que estar de acordo com o que ela quer, porque é assim que ela sente o poder. Assim que ela se satisfaz, só que ela nunca se satisfaz o bastante. Nunca. Quando ela não consegue, quando ela perde o controle, ela enlouquece. Vocês já viram uma pessoa perdendo o controle de alguém e ficando maluca? Nossa, bullying, desconsidera, desqualifica, né? Enfim. É uma pessoa que não é feliz. Que vive na ansiedade de precisar controlar os outros para se sentir bem, ter o poder para se sentir bem. E se ela não tem o poder sobre o outro, ela cai. Tu nunca vai ser feliz tendo poder sobre o outro. Ninguém nasceu para ter poder sobre ninguém. A gente não nasceu para ter poderes sobre os outros. Né? Isso não existe, isso não é saudável, isso é tóxico. A gente nasceu para encontrar o nosso poder pessoal. Para olhar para a gente e encontrar o nosso poder próprio. Isso é saudável. E as pessoas saudáveis e as pessoas espiritualizadas, elas nos incentivam a isso. A encontrar o nosso próprio poder. A encontrar as nossas respostas, a fortalecer esse poder. E tudo isso, né? Tu vê, eu nem sabia que tu ia estar aqui, Cláudia. Eu botei esse. Primeira vez que a gente se conheceu, ele me deu um caderno da gentileza. E eu me lembro que hoje eu botei, nem sabia. Foi o meu amigo Cláudio faz um trabalho lindo, um trabalho magnífico. Lá na. Qual é o nome do lugar mesmo? É Vila Safira Bairro. Projeto Voz Chica, que ajuda toda a comunidade, pinta a comunidade, faz campanha de material escolar, faz campanhas maravilhosas, constrói casas. É uma pessoa que merece tudo de bom, porque é uma pessoa iluminada. E é uma pessoa que faz, né, Cláudio? Alguém que faz a diferença. Nossa, a vida dele é linda. Depois, pode vir aqui? Pode vir aqui, Cláudio, depois?
Hoje, pode ou não? Pode? Então tá. Tadinho, vou ter. Eu já botei ele no fone, desculpa. Uh, a, a, a empatia, ela só nasce da autoempatia. Hoje a gente fala muito em empatia, tá na moda, né? A gente precisa de empatia, a gente precisa ter mais generosidade, ter mais colaboração, entender o mundo do outro, entender as razões do outro, entender que cada um de nós aqui tem um mapa mental e se criou e cresceu com crenças diferentes, com visões de mundo diferentes, com modos de ser diferentes. Então, nós somos diferentes. E, mais uma vez, a gente volta para a diversidade, do aprender a lidar com a diversidade. Só que a empatia que a gente tanto precisa no mundo, ela só nasce da autoempatia. Não existe como termos empatia se nós não estivermos conectados com nossos sentimentos, não estivermos entendedores das nossas necessidades emocionais. Porque o que são as nossas emoções? Emoção vem de emovere, é botar para fora, era mover algo que a gente sente no nosso corpo com os estímulos externos. Então, toda emoção, positiva ou negativa, ela traz por trás uma necessidade emocional. Nós temos, todos nós, necessidades emocionais. Nós temos necessidade de respeito, de acolhimento, de consideração, de reconhecimento. São necessidades emocionais que a gente traz. Então, quando eu não tenho a minha necessidade emocional de respeito atendida, eu posso ter raiva. Quando eu não tenho a minha necessidade emocional de reconhecimento ou de confiança atendida, eu posso ter medo. Agora, se eu tenho a minha necessidade emocional de confiança, de reconhecimento atendido, eu vou ficar alegre. Isso vai me trazer uma emoção boa. O que acontece? A gente não conhece as nossas necessidades emocionais. A gente não olha para elas. E a gente nem sabe que elas existem. E a gente vive no piloto automático das nossas emoções. A gente vive as emoções e se entrega a elas, sem entender melhor delas. Então, se eu estou com raiva, eu explodo, eu grito, eu falo, mas dificilmente eu vou olhar para mim e vou tentar entender por que eu fiquei assim. E como eu posso fazer para não ficar mais dessa forma. Percebam que isso é bem diferente de eu reprimir as minhas emoções e dizer que eu não posso ter raiva. Isso é mais profundo. Porque eu vou ter raiva, mesmo que eu não queira. É como eu estar numa piscina, imagina uma piscina, com sabe aquelas bolas de pilates? Alguém aqui já fez pilates? Já viu aquelas bolão de pilates? Faz de conta que eu estou na piscina. E boia na piscina, bola na piscina, boia, né? Então, eu vou precisar colocar aquelas bolas para baixo para esconder elas. Esconder. Porque eu não quero que as pessoas vejam a minha raiva, o meu medo. Só que quando eu menos esperar, elas vão vir à tona. Porque eu não vou controlar. Então, por mais que eu queira dizer que eu não tenho raiva, eu sou espírita, eu trabalho inteligência emocional, eu não tenho raiva. Quanto eu menos esperar, a raiva vai vir. E eu não vou conseguir segurar. Então, eu preciso entender disso. Eu preciso entender o que me causa raiva, qual a necessidade emocional que eu não estou atendendo. E por que eu não acolho isso? Por que eu me culpo? Por que eu me sinto tão mal por ter tido a raiva? Por que eu não foco essa energia da raiva em coisas positivas, bacanas? Por que eu não vou para a academia malhar, né? Pego um saco de boxe, fazer algo positivo. Vou para o quarto, né? Sei lá. E tá tudo bem, gente, porque ninguém tem uma vida perfeita. Não existe perfeição.
Não existe a pessoa, tudo que ela faz, ela direciona os sentimentos dela de uma forma positiva. Não conheci ninguém assim ainda. Não conheci. Eu não sou assim, eu não conheci ninguém assim, porque nós não somos espiritualizados o bastante para isso. O que existe, a gente se dá conta disso. A gente perceber que é esse o caminho. Para que quando a gente possa, por mais que a gente lembrar que é isso que a gente precisa fazer. Que é esse caminho que a gente precisa tomar. Do entendimento das nossas emoções. Focar nas nossas emoções de maneira produtiva. E mais, melhor que isso, respeitar o que a gente sente. Porque a falta de empatia no mundo, ela é resultado da falta de respeito ao que se sente. Da inadequação. Porque a falta de respeito ao que se sente gera sentimento de inadequação, que gera baixa autoestima, que gera necessidade de controle, que gera ganância, que gera o medo da escassez. Tudo isso está na falta de autoestima. Está no medo de não ser bom o bastante. Está no medo de não ter o bastante porque não acredita que seja capaz e seja merecedor de ter o bastante. Então eu tenho medo e aí eu me boto para as coisas externas para ter, e tirar do outro, e ser melhor que o outro. Esse é o mal do mundo. Guerras são feitas por causa disso. Pessoas morrem todos os dias por conta desse sentimento de inadequação, dessa falta de autoestima que o ser humano ainda sente. Eita, autoconhecimento. Paz interior. Equilíbrio. Tranquilidade. É isso que a gente veio buscar. Olhar para si com carinho. Quem se dispõe a esses momentos de autoconhecimento está mostrando que tem uma boa autoestima. Quem ainda não acha que é merecedor de encontrar essa paz interior, foge disso. Então, se a gente ainda acha que não é merecedor de encontrar essa paz interior, vamos mudar essa crença, questionar ela. Que é para isso que a gente está aqui. A gente veio ao mundo para ser feliz. A gente veio ao mundo para encontrar essa felicidade que só vai vir dessa paz interior, desse alinhamento com o divino, dessa conexão maior, desse entendimento que todos somos todos um, estamos todos interligados. E definir os nossos objetivos, olhar para a gente com carinho, se permitir ter objetivos materiais, sim, por que não? Coisas que a gente gosta de fazer, coisas que nos tragam bem-estar. E ter objetivos espirituais também, de crescimento, de melhoramento de si. Aí eu quero perguntar para vocês, se vocês têm colocado em prática os talentos de vocês? Os nossos talentos, eles são como um músculo. Se a gente não exercita, né, a gente não tem um alto desempenho. Maratonistas e atletas de alta performance têm altos desempenhos porque exercitam o seu músculo. As nossas capacidades, as nossas habilidades são iguais. Só que, às vezes, a gente não se acha capaz, a gente não se acha merecedor, a gente bota desculpas, a gente encontra outros caminhos e a gente não olha para as nossas capacidades. Quanto mais a gente exercita elas na nossa vida, mais motivado a gente se sente. Sabe por quê? Porque são essas nossas... A gente acha que a autoestima é só aparência. Autoestima é um tantinho aparência é um tantinho da autoestima, um tantinho assim. Na verdade, a autoestima tem a ver com as nossas crenças a nosso respeito e a respeito do mundo. E mais do que isso, como a gente encara as nossas habilidades. Quando a gente coloca as nossas habilidades em prática, a gente vai aperfeiçoando elas como atletas de alta performance. E ao nos desafiarmos nas nossas habilidades e crescendo nelas, nós vamos fortalecendo a nossa autoestima.
E é por isso que a gente se sente motivado. A gente se sente disposto, a gente se sente feliz. Pensem em algo que vocês adorem fazer. Pensem na disposição que é levantar de manhã e saber que vocês vão fazer isso. Só que muitas vezes a gente não se dispõe a isso. A gente cria um monte de obstáculo, de barreira, de desculpa e se afasta disso. Se afasta disso. Se afasta disso por opção própria. Por opção própria, nossa opção. A gente opta pela infelicidade. A gente opta por não olhar para isso. Por orgulho, por medo. Medo de olhar para si. Medo de encarar as nossas crenças de menos-valia, de inadequação. Medo de olhar para elas e dizer, não, acabou, não quero mais. E aí a gente cai no vitimismo. Cercar do que mais tem a ver contigo, mobiliza a tua energia criativa. E todos nós temos essa energia criativa dentro de nós. Então, focar para o que nos faz bem mobiliza essa energia criativa. E essa energia de criar, né, de nos conectarmos com aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, aquilo que brilha o olho, aquilo que nos faz feliz, isso muda a química cerebral. E muda a química cerebral. E lembra quando eu falei nos pensamentos que a gente não consegue controlar? Pois então, quando a tua química cerebral está voltada a fazer algo que te faz feliz, tu consegue olhar para o mundo com amor. Tu consegue olhar para a vida com esperança. Tu consegue olhar para as pessoas com compaixão. Isso, gente, é o caminho. É o caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade está em fazermos aquilo que a gente ama e cuidar da gente. Tudo melhora. Tudo melhora. Nessa conexão com quem a gente é. Na confiança. Em lugares em que a gente pode se sentir confiado. Que a gente pode se sentir acolhido. Que a gente pode se sentir e ser quem a gente é. Quem é que gosta de estar em lugares que a gente não pode ser quem a gente é? Em pessoas que tu sente que não são sinceras, não são honestas. Como é ruim. Como a gente se sente inadequado. Como é cansativo. Como é desgastante. Pessoas que tu tem que fingir, que tu tem que ser uma máscara. É muito desgastante. Claro que a gente não vai ser quem a gente é em todos os lugares. Né? Eu estou dizendo para sair por aí saltitando. Não é isso. Bom senso, mas é buscar essa espontaneidade. E buscar construir uma rede de confiança. Pessoas em que a gente pode confiar. E que confiam em nós. E que sejam o nosso sustentáculo na hora da dificuldade. Porque a dificuldade vai acontecer. Porque aqui a gente veio para ser testado nos nossos comportamentos, as nossas habilidades emocionais. Então, as dificuldades vão acontecer. O que a gente precisa é entender que quanto mais fortes emocionalmente nós estivermos, quanto mais confiantes e quanto mais conectados e confiantes na espiritualidade que nos ampara e que nunca nos deixa sozinhos, mais fácil a gente vai passar pelas dificuldades. Porque tem a nossa autoconfiança e tem a confiança no mundo espiritual. Que esse nunca nos abandona. Buscai e achareis. Abri, batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Qual pai deixaria um filho passar fome? Jesus nos disse isso. Qual pai, um filho pediria um pão e o pai se negaria? Nós somos sempre amparados. Sempre. E às vezes a gente perde essa conexão, essa força, a gente esquece, a gente vive só para a matéria. A gente acha que estamos aqui vítimas da matéria. Quando eles estão sempre prontos a se conectar conosco. A nos mostrar o caminho certo a seguir. A nos inspirar a boa escolha. A nos inspirar
a gostar de nós, a nos inspirar a ter mais autoestima, a nos inspirar a melhorar as nossas crenças, a nos fortalecer, a nos inspirar a pensar melhor sobre nós mesmos. E quantas vezes a gente esquece disso, né? Mas tá tudo bem, gente, todo mundo esquece, tá? Não fica se culpando, por favor. Porque todo mundo esquece e a gente tá aqui por isso mesmo, a gente tá aqui para se lembrar, né? Quando esquece, um lembra o outro, se ajuda, se ampara. É o nosso nível evolutivo. Uns mais, outros menos, e a gente está aqui para ter essa rede de confiança. Para formar essa rede de centros espíritas, são maravilhosas redes de confiança. Com pessoas que a gente pode falar com o coração. Com o coração, né, gente? Não aquela pessoa que a gente fala que está sentindo raiva, a pessoa diz, ai, que feio ter raiva. Ai. Não, eu fico mais raiva. Não pode. Acolher, vamos acolher os nossos sentimentos para a gente aprender a acolher os sentimentos dos outros. A gente não acolhe os sentimentos dos outros porque a gente não acolhe os nossos. Porque a gente não se permite. Então, respeito. Olhar para uma criança, quando uma criança está com raiva, respeita o que ela está sentindo. Tem todo o direito de ter raiva. O que tu não pode é bater no coleguinha. Mas tu tem o direito. Tá com medo? Todo mundo tem medo. Acolhe o sentimento da criança para que ela se sinta adequada, para que ela se sinta respeitada nas suas emoções, para que ela saiba que é seguro sentir. Uma criança que não é respeitada nas suas emoções, ela cresce achando que não é seguro sentir, e ela vai ser uma pessoa insegura. E nós crescemos nesse contexto, porque muitos dos nossos pais não tinham essa consciência. E ninguém aqui é vítima, não esqueça. Era o que nós precisávamos. Era o que era adequado à nossa capacidade e à nossa capacidade de mudança. Então, a gente tem o poder de pensar nisso agora, de recriar essa história, de recriar os nossos sentimentos e aquilo que a gente sente por eles. Buscar pessoas que já façam o que elas amam, pessoas que a gente não inveje, mas que sejam modelos de inspiração para nós. E que a gente se sinta inspirado ao vê-las. E que a gente possa entender que se elas podem, a gente também pode. Não é porque elas são mais ricas, mais inteligentes, que ninguém é mais inteligente que ninguém, né? Todo mundo tem a sua capacidade. Mas a gente olha e se compara. Ai, meu Deus, ela tem muito dinheiro, por isso que ela conseguiu. Ah, ela tem essa carinha, por isso que ela conseguiu. Ah, ele tem... A gente sempre se rebaixa. Sempre. Pensem. A desculpa é a gente que dá. Na verdade, a gente não viu toda a trajetória daquela pessoa, o quanto ela chorou, o quanto ela se escabelou para chegar onde é que ela está. A gente não vê as pedras ao longo do caminho, a gente só vê o resultado final, o diamante. Mas pensam, e conversar com essas pessoas também é saudável, porque quando elas são honestas emocionalmente, elas falam das dificuldades. E isso é bom, porque a gente se conecta. Quando a gente vê uma pessoa que a gente admira, saber falar para nós que teve dificuldade, isso é bom para nós, porque a gente diz, ai, que legal, ela teve dificuldade, ela sofreu, ai, então também vou conseguir. E é isso. E é por isso que eu acho muito ruim as pessoas que se mostram com sucesso e não falam das suas dificuldades. Não falam das suas vulnerabilidades. Por quê? Porque essas pessoas prejudicam a autoestima das outras. Quando tu olha uma pessoa de sucesso e acha que ela chegou lá, nasceu linda, maravilhosa, gloriosa, tu te sente diminuído. Tu acha que aquela pessoa... Isso é um grande diminuidor da autoestima coletiva, que eu chamo. Porque as pessoas se sentem diminuídas, as pessoas se sentem que nunca vão chegar lá. Eu acho tão bonito quando uma pessoa conta a sua história, conta a sua trajetória, conta a sua verdade. Eu sofro de depressão desde criança. E um dia, há uns 5 anos atrás, 4, 5 anos, Samuel era bebezinho ainda, eu tinha que fazer uma palestra para 200 pessoas. E eu estava numa crise de depressão profunda. Eu não conseguia sair da cama. Eu estava 6 meses sem sair da cama. E
E eu não conseguia nem atinar fazer os slides, assim, eu olhava para os slides e nem pensava direito, sabe? Aquele pensamento anuviado, sabe? Que tu não consegue raciocinar. Só que eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de falar, e falar me empodera. Eu estou no meu lugar de poder, é quando eu estou falando. E eu tinha consciência disso, e eu tinha consciência de estar lá ia me ajudar. Eu tinha essa consciência. Então eu fiz toda a força para estar lá. E eu falei, minha palestra era sobre empatia. E empatia é a competência que importa. Foi a primeira vez que eu dei essa palestra. E aí eu falei sobre empatia, conversei, e no final da palestra eu disse, olha, eu queria agradecer para vocês por vocês estarem aqui, porque para mim foi muito difícil. Eu estou há 6 meses na cama, e falei a verdade. E eu não estou nem levantando da cama, e eu estou aqui, vocês conseguiram me deixar de pé. Então eu quero agradecer a minha gratidão. E era realmente porque eles tinham conseguido me tirar da cama e fazer eu falar. Gente, aquilo fez uma conexão com as pessoas. Formou uma fila, assim, ó, todo mundo veio me abraçar. Eu chorei, saí de lá com a cara dessa. Porque eu já estava deprimida, né? As pessoas me abraçando. E as pessoas me dizendo, muito obrigada por ter dito isso. É o que eu estou passando. Eu estou passando por isso. Muitas, né? Não todas, mas várias me disseram isso. Porque eu ter falado o que eu estava passando naquele momento gerou uma conexão que eu saí de lá super bem. Não foi bem, assim, não acabou, mas me ajudou muito. Me deu um up de energia, me deu uma coisa, porque é algo que me faz bem falar sobre isso, sobre esses temas. Então, vamos buscar as pessoas, vamos ser de verdade, vamos contar nossa história, porque a nossa história é linda, às vezes a gente tem vergonha da nossa história. A gente tem vergonha de dizer que já teve depressão, né, que tem vergonha, acha que é feio, e não é feio, é a nossa história. É o que nos trouxe até aqui. São as dores que nos trouxeram até aqui. São as dificuldades que nos trouxeram até aqui. São tudo que construiu a pessoa que nós somos hoje. Então a nossa história é sempre linda. E a gente sempre tem que ter gratidão por ela. Porque essa é uma das formas também de baixar a nossa autoestima. É não ter vergonha da nossa história. Ter vergonha daquilo que a gente já fez, pôde ter feito um dia. Se achar inadequado por isso. Não tem problema, não. Tem gente, tem tanta coisa que a gente diz que, graças a Deus, quando a gente era novo, não tinha Facebook, né? Porque se tivesse... a gente era novinho, ainda bem que não tinha Facebook, né? Porque se tivesse, a gente estava lascado, né? E outra questão é a gratidão. Porque as pessoas gratas são felizes. A gratidão é o músculo do coração. Então, quem não consegue ser grato, só consegue enxergar aquilo que não tem. Quem é grato, enxerga e valoriza aquilo que tem. E agradece. E mais uma vez a gente volta para a física. Né? Que aquilo que a gente pensa se conecta com coisas, com outras coisas, né? Com outras energias. E quando a gente pensa coisas boas a nosso respeito, e pensa coisas boas a respeito daquilo que a gente tem, essa energia se expande e a gente acaba trazendo para a nossa vida mais coisas boas, mais benefícios, mais amor, mais bênçãos, mais pessoas que nos ajudam e nos acolhem. Então, agradecer precisa estar na nossa rotina, mas agradecer de coração tudo que nos cerca. E que a gente tem tanta coisa que a gente não se dá conta, né? A gente tem tanta coisa que a gente não tinha 10 anos. Hoje a gente tem o celular que eu posso mandar gravar a minha palestra que passa lá na China. Ao vivo. Nós tínhamos isso há 5 anos atrás. A gente tinha tanta conexão. A gente tinha tanto luxo. Hoje a gente tem tanto luxo, gente. Tanta facilidade, tanto conforto. Pensa que há 100 anos ninguém tinha vaso sanitário em casa. Fralda descartável. Olha quanta coisa a gente tem, né? Micro-ondas, absorvente, papel higiênico, não tinha nem papel higiênico. A gente tinha nem papel higiênico.
né? Carros confortáveis, com ar-condicionado. Enfim, gente, a gente vive muito bem. Split. A gente vive bem. Só que o foco do nosso olhar foi treinado para o que não tem. Que a gente precisa ter mais, que não é o suficiente. O que a gente tem não é suficiente, não é bom bastante. Isso tudo está quando a gente ainda está no foco no externo, no material. E a gente está no foco no material, porque nós nascemos nesse plano. Então, o convite aqui é treinar o olhar para essa introspecção que olha para ti com amor e olha com muito amor para o que tu tem. E agradece todo dia pela tua família, pela tua vida, pelas árvores, por todo o conforto, pela geladeira, pelo fogão, pela mesa, por tudo, por tudo. Isso vai gerando uma energia positiva, uma química saudável no teu organismo, que faz tu mudar o teu olhar para o mundo. Uma química de amor. E a gente aprende a viver no amor. Ter gratidão é viver no amor. Ter gratidão é ter conexão, confiança no poder do universo, no poder de Deus que nos traz exatamente aquilo que a gente precisa aprender, e ter essa confiança de que, ao aumentar essa conexão, ao emitir a nossa gratidão, nós teremos cada vez melhor. Cada vez mais bênçãos. Cada vez mais coisas boas. Gratidão é confiança no poder do universo. E essa confiança no poder do universo que alivia o nosso medo. Quando a gente fortalece a confiança no poder do universo, quando a gente fortalece essa conexão com o divino, esse medo, essa ansiedade, que o medo está por baixo de tudo, né, gente? Esse medo que a gente sente se esvai, porque a gente se sente exatamente na mão de Deus, na mão do universo, que traz exatamente o que a gente precisa para o nosso crescimento, que nos acolhe exatamente como a gente quer, como a gente é. E, por fim, eu trouxe essa frase do Mia Couto, que é um poeta que eu gosto muito. E ele fala que existem, no entanto, várias formas de pobreza. E há entre todas uma que escapa às estatísticas e aos indicadores numéricos. É a penúria da nossa reflexão sobre nós mesmos. Essa é a pior das pobrezas. Essa, na verdade, é a verdadeira pobreza que a gente pode viver. E essa é do Prem Baba. É preciso ter coragem para encarar a si mesmo. Só quem consegue ficar bem consigo mesmo pode ficar bem com o outro. Se existe medo da revelação, é porque existe algo que você ainda não aceita em si mesmo. E se não pode se revelar, você também não pode receber a revelação do outro. São os muros que a gente constrói, né, ao nosso redor. E esses muros nos impedem de viver a verdadeira felicidade. Porque autoestima é aceitar que não existem muros. Quando a gente insiste em criar muros, é porque a gente ainda não tem autoestima. Porque quem tem a verdadeira autoestima sabe que a felicidade ela só vem da conexão. E a essência e o nosso espírito sabem disso. Nosso espírito sabe que a nossa felicidade ela só vem da conexão. Então, a baixa autoestima cria muros que não nos fazem felizes. Quero agradecer mais uma vez. E falei bastante, né? Foi quase, que hora? 1h40. 15 para as 10. Obrigada por estarem aqui até agora. Obrigada. Gratidão. Obrigada. E
eu quero pedir para fazer a oração. Posso? Então tá. Então vou convidá-los para fazermos uma prece de agradecimento por esse momento, por esses mentores espirituais tão amorosos, né, que nos conduziram até aqui pela nossa intuição, com tanto carinho. E vamos agradecer humildemente a ti, querido Mestre Jesus. Tu que dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu ali estaria. Obrigada pela tua doce presença conosco essa noite. Obrigada por essa luz generosa, bondosa, que tu nos ofertas neste momento. Obrigada por higienizar energeticamente o nosso corpo espiritual, por energizar os nossos lares, levando esse amor, esse carinho a todos os nossos amores que lá ficaram. E que a luz do teu amor, Pai, possa nos conduzir ao mais profundo da nossa alma, entendendo e curando todas as nossas dores, todos os nossos medos, e fazendo o encontro da criança que existe dentro de cada um de nós. Que possamos olhar a criança que fomos um dia, acariciar o seu rosto, pegá-la no colo e abraçá-la com muito amor. E dizer a ela o quanto ela é amada, o quanto ela pode ser quem ela é, sem medo, sem julgamentos. O quanto tu confias nela, o quanto tu estás disposto a cuidar dela e a cuidar das suas emoções. E tudo aquilo que ela acha que lhe faltou, que você está disposto a lidar com muito amor e carinho. Obrigada, Mestre Jesus, por pegar a nós e a nossa criança no colo, por nos dar todo o amor, todo o carinho que tu nos ensinastes. Te agradecemos mais uma vez, humildemente, e te pedimos licença para encerrarmos a palestra de hoje, porque estamos todos em paz, na doce e divina paz de Jesus de Nazaré. Que assim seja.